Olá, bom dia, uma excelente quarta-feira para você. É muito bom começar o dia de hoje na sua companhia. E tem muita informação aqui no Jornal da Manhã. Fique comigo, vamos juntinhos nesse início de dia, nesse início de quarta-feira. Olha, segue até sábado em todo o Brasil mais uma edição da Semana da Educação Financeira. Como andam as suas finanças aí, hein? A semana traz dicas e informações. O evento pode ajudar as quase 73 milhões de pessoas que estão com o nome sujo em todo o país. O Jornal da Manhã traz dicas especiais para você. Primeira recomendação é ele entender para onde vai os gastos, para onde está indo o dinheiro que ele gasta. Você tem vários aplicativos hoje de banco, você pode fazer isso por planilha de Excel, você pode fazer até uma lista em papel, você coloca assim quais são as minhas receitas que entra de dinheiro e lista todos os gastos, na escola de filho, aluguel, gastos com alimentação, você faz toda a lista e você vai perceber para onde está indo aquele recurso, aquele dinheiro que você ganha. Depois de você entender para onde vai, você precisa fazer um exercício de cortar o que pode ser postergado. O que você pode ficar sem nos próximos 6 meses a 12 meses? Outro caminho é ter atenção com o gasto exagerado desde cedo. No colégio onde a Neia trabalha, a educação financeira já está no currículo. Eu já vou trabalhar com os meus alunos essa questão do consumismo, porque hoje muitos deles recebem o dinheiro dos pais e gastam de qualquer forma, não participam dessa educação financeira familiar. Então, quando em sala de aula a gente discute sobre isso, o aluno leva para dentro de casa, então ele vai usar na própria família, e aí começa a questionar, nós estamos gastando excessivamente. Pai, eu quero fazer uma viagem, então vamos sentar e olhar quanto que gasta para isso. E o jovem, às vezes, acha que o dinheiro está aí, né, a qualquer momento. E a educação financeira faz ele pensar, refletir. E aí nós vamos trabalhar atitudes, mudança de comportamento. O planejamento das finanças, aliado com os gastos racionais, fazem com que os alunos como o Matheus saiam na frente quando o assunto é economizar. Para conseguir economizar, eu mudei alguns hábitos meus que eram ruins, como comprar coisas desnecessárias, comprar coisas que eu não precisava e às vezes nem queria, comprava porque alguém tinha e me dava vontade de comprar. Mesmo que isso acontecesse pouco, às vezes eu gastava um dinheiro considerável com isso. Acho que a importância é que com o método de SOP, que é diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, você consegue decidir quais são os sonhos realmente necessários, aquilo que você realmente quer e aquilo que não só você realmente quer, mas que vai te ajudar em alguma coisa na sua vida. O colégio ensina muitos conteúdos, mas a preocupação com o cidadão de amanhã é fundamental. Esse consumo consciente ajuda a gente até mesmo nos estabilizarmos propriamente na adolescência, pois logo depois dos 18 anos a gente não vai ser mais dependente dos nossos pais e a gente já vai saber como utilizar o nosso dinheiro. Estamos na Semana da Luta Antimanicomial e o Jornal da Manhã irá abordar durante as próximas 3 edições a saúde mental. O nosso tema de hoje é depressão. Eu conversei com um especialista no assunto. Confira as dicas. Bem, a depressão ela pode, do ponto de vista médico, ser entendida como uma doença, um transtorno mental que tem manifestações psicológicas atreladas a algum comprometimento funcional, como resultante de alterações no campo biológico, psicológico ou social, ou mesmo da interação de todos esses fatores. Então não é algo muito simples como as pessoas pensam, né? Não é não. Como é feito o diagnóstico da depressão? Do ponto de vista médico, nós temos critérios estabelecidos internacionalmente que nos ajudam a fazer um diagnóstico de depressão. Dentre eles, a gente tem alterações do sono, que pode estar diminuído, pode estar aumentado. Temos também alterações do apetite, que pode também estar diminuído ou aumentado. Agitação psicomotora, retardo psicomotor, baixa concentração, fadiga ao longo de vários dias, num período determinado. Temos também humor deprimido, pensamentos de autoextermínio, de culpa, de menos-valia, pessimismo crônico. Todos eles nos ajudam a fechar um diagnóstico para depressão. A gente escuta falar muito sobre depressão ansiosa. Afinal, o que é? A depressão ansiosa, na verdade, também é uma doença, é um transtorno de ansiedade com características tanto ansiosas quanto depressivas. Os sintomas depressivos a gente falou na pergunta anterior. Os sintomas ansiosos
podem ser medo, palpitação, tremores, dores no peito, boca seca. E os sintomas da depressão ansiosa, em geral, são mais brandos, tanto os sintomas depressivos quanto ansiosos também. Qual a frequência da depressão na sociedade? Do ponto de vista mundial, os transtornos mentais têm uma prevalência em torno de 12%. A depressão, 15%, aproximadamente. A depressão ela é hereditária? Então, estima-se que em torno de 40% a 50% dentre os fatores associados à depressão podem ser atribuídos à genética. O restante vão estar atrelados a aspectos socioambientais. O que causa a depressão? Bem, do ponto de vista biológico, a gente pode trabalhar com a própria genética, né, aspectos relacionados ao ciclo circadiano, que é a alteração de ciclo de sono e vigília. Do ponto de vista psicológico, características de personalidade, de temperamento, que a gente chama de capacidade de resposta ao estresse, resiliência. Cada pessoa responde de uma forma diferente. Do ponto de vista social, tem aspectos como o tipo de relacionamento interpessoal. Então, um bom suporte social, familiar ou um suporte social precário podem ser fatores que influenciem os aspectos etiológicos da depressão. Então, essas seriam também as principais causas da depressão? Exatamente. Quais as doenças físicas que podem ser associadas à depressão, doutor Fabrício? De um ponto de vista cardiovascular, por exemplo, pessoas que sofrem um infarto agudo do miocárdio, a depressão é um quadro muito prevalente, ou precisam passar por circulação extracorpórea. Na endocrinologia, quadros de hipotireoidismo, hipertireoidismo, quadros infecciosos como hepatites, a própria síndrome da imunodeficiência adquirida, os quadros de depressão são mais prevalentes. Assim como o uso de medicamentos também, alguns medicamentos como corticoides, alguns anti-inflamatórios, aumentam a prevalência nós temos uma prevalência maior de depressão associadas a esses quadros. Na média, em geral, nós fazemos um tratamento chamado de curto prazo, de 4 a 8 semanas, que é a fase chamada aguda, de início da medicação. Depois, uma fase de continuação, de 4 meses a 9 meses, em que se avalia a possibilidade de recaídas, a adaptação e a consolidação do tratamento, e uma fase de manutenção, que pode ser de 1 ano, 5 anos ou pelo resto da vida, dependendo da gravidade do quadro. A depressão leve, em geral, se inicia o tratamento com psicoterapia sem o uso de medicação, e mudanças de regime de vida, como dieta, atividade física. Quadros de depressão moderada e grave precisam da associação da psicoterapia com a farmacologia. E existem casos na depressão grave em que a internação é indicada, inclusive devido ao risco de autoextermínio, onde você pode conjugar terapias psicológicas, farmacológicas e outras ferramentas, como a própria eletroconvulsoterapia. Não é brincadeira. Se você conhece alguém que apresenta esses sintomas, ofereça ajuda, leve até um especialista. Os furtos e roubos de celulares têm crescido no país. Inseguros, os usuários procuram alternativas para se prevenirem dessa realidade. Resultado, tem crescido a procura por seguro de celulares. Isso mesmo, os smartphones estão liderando aí a lista de busca por seguros. Patrícia não fica sem seguro de celular depois de sofrer 3 assaltos à mão armada. Todos foram perto de casa, no bairro Eldorado, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não quero correr o risco de perder mais um aparelho e ficar sem poder ligar, sem fazer nada por dias. Ou então correr o risco também de estar pagando a prestação do celular ainda e ficar sem celular. Pagar por um celular que está na mão de um bandido. Ela já tinha feito o seguro antes da última ocorrência. Com isso, conseguiu um novo aparelho, que custa cerca de R$ 1.200 e contratou de novo a apólice, mais R$ 300. É uma coisa que infelizmente não dá para ficar sem mais, porque se eu pudesse qualquer aparelho meu eletrônico, eu faria seguro. Só que, por exemplo, é um ciclo vicioso. Você paga o seguro, no novo que você vai pegar, você já tem que pagar a franquia e depois você já vai pagar para o celular novo, porque você não vai correr o risco de ficar com o celular novo sem seguro também e ser assaltado de novo. Cada vez mais gente está contratando seguro próprio para smartphones. Já existem 2,5 milhões de aparelhos segurados.
Mas a FENASSEG, entidade que representa as seguradoras, diz que esse número pode chegar a quase 5 milhões até o fim do ano. A segurança, ou a falta dela, ajuda a impulsionar esse mercado. Foram mais de 60 mil roubos de celulares em 2017 só em Minas Gerais, segundo a Polícia Militar. A apólice com maior cobertura pode chegar a custar 20% do valor do aparelho, conforme explica este corretor. Você tem que apresentar a documentação necessária do aparelho celular, a nota fiscal, que é fundamental que você tenha a nota fiscal do aparelho para comprovar, porque não é feita uma vistoria no aparelho celular, então você precisa de ter a documentação que comprove a existência daquele aparelho celular. Você vai mandar isso junto com o boletim de ocorrência, que houver, para a seguradora, e ela vai fazer uma pesquisa de mercado para poder fazer a indenização do valor de mercado para você. No ano passado, mais de 300 mil donos de celulares foram indenizados pelas seguradoras, um mercado que movimentou 900 milhões de reais. O seguro pode trazer tranquilidade para o usuário, mas é importante ficar atento para que a segurança do serviço não se transforme em dor de cabeça. É comum as seguradoras indenizarem apenas em casos de roubo com violência. Se o celular foi furtado da bolsa, por exemplo, pode ser que o consumidor fique sem cobertura. O advogado recomenda ler com atenção todas as cláusulas do contrato. O consumidor ele precisa perguntar: o meu seguro ele cobre qualquer situação de perda do celular? Qualquer tipo, seja furto, seja roubo? Se o fornecedor falar que sim, ele deve pedir que ele registre essa informação, porque a oferta do fornecedor vincula o consumidor. Ainda que exista lá na apólice uma cláusula pequena, uma letra pequena que ele não teve conhecimento naquele momento, aquela oferta vincula o consumidor. Do contrário, ele tem que saber que ele está ciente de que o seguro tem restrição. Outra prática comum é a venda do seguro na mesma hora em que se compra o celular. O que não pode acontecer é a venda casada. Ela não é obrigada a aceitar o seguro. Se isso fosse imposto a ela, ela poderia recusar e isso não pode acontecer porque é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. O Jornal da Manhã vai a um breve intervalo em 3 minutinhos. Eu volto com mais informações.